de Maria Dolores. Fraternidade. Transformar o coração em pouso que se descerra para o serviço na terra. Eis a tarefa, alma irmã. Haja céu de azul e ouro, faça aguaceiro violento, ao sol, à garoa, ao vento, partamos cada manhã. Sair de nós, esquecer-nos, aproveitando os instantes no socorro aos semelhantes, que clamam em derredor. Pela mensagem da fé, ouve o céu a conclamar-te, pede o mundo em toda parte a paz da vida melhor. Encontrarás em caminho, atados à dor imensa, os que perderam a crença em rebeldia ou torpor. De cérebro em luz e treva, nobres enfermos da vida tropeçam de alma ferida à míngua de paz e amor. Em outros pontos da estrada, por vezes de canto a canto, as retaguardas de pranto fazem apelos sem voz. São mães aguardando apoio, sem saberem como e quando, crianças tristes em bando que se arrastam junto de nós. Surpreenderás outra mágoa de pesado e estranho porte, dor dos que viram a morte, roubando a forma de alguém. São prisioneiros da angústia, quase sempre na agonia, de quem roga a pedra fria, a luz que brilha no além. Registrarás, onde estejas, toda a escala dos gemidos em companheiros caídos, que julgam chorar em vão, e nos irmãos fatigados, de ânimo semi-morto, suplicando reconforto, refúgio e libertação. Sejamos para quem sofre, entre a sombra e o desalinho, novo amparo no caminho, alívio, socorro e luz. Demos auxílio e bênção na terra insegura e aflita, nessa tarefa bendita. E diante dessa belíssima poesia, nossos corações aqui estão em festas, agradecendo a Deus a oportunidade e a bênção do trabalho com Jesus, agradecendo por essa casa, mas vendo o nosso desejo de progredir e melhorar. Porque esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Que nós sejamos irmãos, que nós sejamos fraternos, que nós sejamos solidários com a dor e com o sofrimento dos nossos irmãos. Que a vossa bendita luz, Senhor, possa se irradiar na terra, alcançando todos os homens de boa vontade do porvir ao encontro de Jesus. Ilumina, Senhor, a nossa Andréia, que nos trará a história da Casa do Caminho no dia de hoje. Abençoa todos nós para que nós possamos aproveitar esse encontro e nos confraternizarmos em mais um aniversário na nossa casa bendita. E assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu espero que eu não venha a chorar hoje, né? Porque eu sou uma chorona de marca maior. Aí a Dirce me diz que eu vou contar a história da Casa do Caminho. Não vou contar a história da Casa do Caminho para vocês. Muita responsabilidade para o meu pequeno coração. Nem vou aguentar, né? Mas assim... Ai, meu coração chega até a estar pulando para fora, gente.
Primeiro porque o que a Dirce falou, né? Ver essa casa cheia é lembrar de tanta gente boa que construiu essa casa. Uns não estão mais aqui com a gente, né? Mas vamos lá, não vou atropelar aquilo que eu me programei para trazer para vocês. Eu pensei assim, Casa do Caminho. E lembrei do vídeo que a gente ficou aí com tanto carinho, né? A nossa Fá, toda a equipe da parte de comunicação pensou, convidando cada segmento da nossa casa para falar um pouquinho. Então eles pensaram, vamos lá pedir para o pessoal da assistência, e pegou uma pessoa para representar, pegou um pessoal. Então cada segmento da casa, óbvio que não foram todos, porque é impossível, mas cada um pôde falar um pouquinho que representava a casa. Mas para a gente entender o que é a Casa do Caminho, a gente tem que entender o que é casa, né? O que é uma casa? O que uma casa representa para a gente? E aí, como eu sou uma pessoa ignorante, eu fui pegar lá no dicionário. E lá no dicionário fala assim para a gente: casa se define, do substantivo feminino, como um edifício de formatos e tamanhos variados. Ele pode ter um ou mais andares. A gente aqui tem 3, né? Mas vocês vão ver que nós não. A Fátima Danadinha não está aqui hoje, mas junto com o pessoal da comunicação, eles criaram um vídeo que vocês, nesse endereço, nós não tínhamos nada disso. Nós éramos uma singela casinha. E trabalhávamos. Eu acho que agora a gente está até mais espalhado, mas a gente trabalhava com o mesmo afinco. Então, casa, ela quase sempre é destinada à habitação. Por que quase sempre? A gente habita aqui, a gente dorme aqui, mais ou menos, né? Aí eu lembrei do vídeo da nossa Marilena. No vídeo dela, que não por acaso foi vinculado hoje, ela traz exatamente uma fala que antes da pandemia, ela estava aqui. Não só ela, mas a maioria de nós, não é? Na segunda, na terça, na quinta, alguns de nós na quarta, na sexta, no sábado e quando tínhamos encontro, no domingo. Quem aqui não tem história de quando não tem o companheiro, a companheira, a mãe, o pai, o irmão, o filho, a filha, dentro dessa casa bendita, a reclamação: poxa, mas você não sai de lá? Por que não leva a cama para lá? Quem nunca ouviu falar essa frase? Não é? Porque realmente, muitas vezes, aqui, a gente só faltava dormir. E aí eu vou contar uma história para vocês, que há muitos anos atrás nós pegamos uma chuva aqui nessa região, e Alba, nessa época, fazia atendimentos fraternos longos, né? Ficava Dirce, Marilena, Andréia, e uma galera aí que eu não vou lembrar o nome de todo mundo que ficava, mas às vezes a gente ia sair daqui da casa meia-noite. E nessa época de verão, chovia, né? E aí a Alba, depois dessa chuva toda, não dava para sair, porque a rua aqui estava interditada. Ela virou para a gente apavorada. Eu, pelo menos, eu posso dizer por mim. Eu, com certeza, estava apavorada. Meu marido estava em casa, eu ia ter que me explicar para ele. Eu ia dormir fora de casa naquele dia. E a Alba brincando com a gente. Gente, vamos dormir aqui mesmo, já são meia-noite. A gente já tem os colchonetezinhos lá em cima, são aqueles... Não sei se vocês já subiram no 3º andar. E a creche, ela tem aqueles tapetinhos, né? A gente dorme lá em cima. Aí ia dormir todo mundo, né? Neto de Marilena, os filhos de Andréia. Depois a gente se explica lá em casa. Mas óbvio que não foi assim, não é?
tiveram os aventureiros que foram se aventurar na chuva. Então, a gente ficava ligando para todo mundo para monitorar quem tinha chegado e os que iam, os sortudos, dormir nessa abençoada casa. Então, muitas vezes, a gente confunde, sim, com o nosso lar, não é? Porque a gente passava, como a Lena falou, muito mais tempo aqui dentro do que na nossa casa. Quantas vezes a minha irmã mais velha, que não mora aqui no Brasil, vinha e ela já ligava para minha mãe e falava assim: mãe, quais são os dias da Casa do Caminho para eu me programar quando eu vou ver você? Para ela ajustar os horários. Porque ela sabia que a minha mãe estaria muito mais tempo aqui. Não que ela não ia ver a minha mãe, né? Mas para ajustar os horários. Será que essa era só a história dela? Ou essa é a história aqui de todos vocês que estão aqui? Com certeza de todos nós, não é? E aí, continuando aqui na definição, ele ainda dá mais 2 palavras para a gente, que eu separei, tá? Família e lar. E vocês vão guardar, porque até o final da palestra eu vou trazer somente a palavra família, tá bom? Então, a gente falou sobre o que é uma casa. Então, uma casa que pode ser a nossa casa, e aí a gente já começou a falar um pouquinho da Casa do Caminho, mas o que seria propriamente uma casa espírita para vocês, para mim, para todos nós? Eu vou ler um trechinho que eu separei de um material que está no Reformador. Diz assim para a gente: a primeira casa espírita foi inaugurada por Allan Kardec, em 1º de abril de 1858, e continha a declaração, no artigo inicial de seu estatuto, que a sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações a ciências morais, físicas, histórias e psicológicas. Podemos dizer que este foi o início da multiplicação das casas espíritas e da construção de uma comunidade ciente dos valores evangélicos trazidos por Jesus. Então, essa foi a primeira casa espírita formada por Allan Kardec. Só que dessa primeira célula, Kardec falava e depois todos nós fomos reproduzindo, não é? E aqui no Brasil não foi diferente, que a gente diz o quê? Que o ideal é que a gente vá abrindo mesmo, em cada esquina, um centro espírita. E essas casas foram se multiplicando, com esses objetivos aqui. Então, a maioria dos centros espíritas, eles têm como tarefa fundamental a questão moral, a questão dos fenômenos físicos, estudo da parte histórica e psicológica. Mas aí a gente vai ver que cada casa vai ter muito mais coisas e a gente vai ver isso devagarzinho. Já a Sueli Kalbachubder, e eu já falei o nome dela todo errado, tá? Infelizmente a Juliana está gravando a minha fala horrível. Lucas, não olhe para a minha cara, eu sei que você é dessa área, eu sei que eu falei errado, releve. Na obra dela, Dimensões Espirituais, ela já traz uma outra ideia para a gente do que seria casa espírita. Ela já traz uma ideia muito parecida do que eu peguei lá no dicionário. Olha como ela fala: templo, lar, hospital. Concordam com o hospital? Muitas vezes foi hospital para a gente, né? Muitos aqui chegam como? Doentes. Então, para muitos de nós que aqui chegou doente, aqui foi primeiramente um hospital, até a gente se equilibrar. Olha lá o que o Kardec falou sobre um templo para estudar psicologia. A gente foi estudado aqui psicologicamente, não foi? Para se reequilibrar, para reequilibrar as nossas forças, psíquica, emocionalmente, não é? Todos nós. E aí ela continua: oficina, escola. Temos alguma dúvida disso, que nós estamos aqui matriculados numa escola? Mas igual aquela escola que a gente foi matriculado lá desde pequenininho? Não. É uma escola moral.
que a gente vem aprender coisas que muitas vezes são totalmente contrárias ao que a gente aprendeu ali fora. Muitas vezes a gente até se choca, né? Ah, mas era isso, era assim? Ah, eu não sabia que era assim. Poxa, legal, agora eu vou pensar diferente, agora eu vou fazer diferente. E ela continua, sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente sobre as luzes do Consolador prometido por Jesus. Também ouvimos isso muito nos vídeos dessa semana, né? Muitos falaram isso. É lá que eu vou buscar a minha paz. É lá que eu vou buscar o meu equilíbrio. É lá que é o meu refrigério. Por quê, gente? Porque aí fora a coisa está quente, né? Está igual a temperatura do planeta. Muitas vezes, a gente fala lá fora, parece que a gente está em outro planeta, né? Não, a gente está no mesmo planeta. Só que quando a gente cruza o portão da casa espírita, parece que a gente muda completamente de ambiência. A gente já atravessa a rua, já vem um cara é ótimo, já vem uma pessoa correndo e a gente tem que tomar cuidado para o homem velho não tomar conta da gente. Lembrar que a gente está o quê? Internado na escola Casa do Caminho. Aí a gente pega o carro ou sobe no ônibus. Quem anda de trem também tem que tomar cuidado. Então a gente tem que estar o tempo inteiro lembrando que com a graça de Deus, realmente, como a Lena falou, a gente está quase que todo dia nessa casa. Porque como é difícil viver lá fora. E uma outra coisa, olha o que ela fala aqui. A gente anela com as almas que aqui a gente encontra. Alma igual que está lá na nossa casa? Alma igual que está ali na rua? Até vai ter essas almas também, elas estão lá. Mas aqui, os espíritos que aqui estão, eles são espíritos de ótimas vibrações, de vibrações elevadas, de palavras elevadas. A gente tem até que tomar cuidado para não falar besteira, para não deixar a vibração da casa cair, não é? Porque a gente vai estragar essa vibração que eles estão lutando para construir, porque a gente chega da rua todo bagunçadinho. Então ela traz tudo isso para a gente, que é uma casa espírita. Estão concordando com ela? Pena que a gente não pode falar, né? Ia ser bom se fosse uma tipo encontro, né? Que aí vocês podiam falar e aí a gente podia fazer uma troca, mas não, hoje é palestra. Mas vamos lá. E aí ela continua assim, ó. Formado pelo conjunto de encarnados e desencarnados. Então teve dias que a gente, voltando da pandemia, quinta-feira passada até estava melhor aqui a frequência. Mas tem dias que a gente tem mais desencarnados na casa do que encarnados. Então, realmente nós temos aqui sempre essas duas populações frequentando o ambiente. E é muito interessante, gente, muito interessante. Vocês vão ver que eu vou falar o tempo inteiro do vídeo, porque eu achei muito lindo esse movimento que os nossos jovens, né, eles estão fazendo para manter essa continuidade da casa e a história de cada um de nós, né? Porque ela não pode morrer. Os que começaram esse trabalho, essa história não pode morrer, ela tem que perpetuar. Então, eles colocaram lá para a gente, através desses vídeos, a Lena contando para a gente que a casa é tão importante para... Parece até que a Lena não está aqui, né? Que vocês não viram o vídeo. Mas ela está servindo porque o vídeo dela teve tanta informação que tinha a ver com o que eu ia falar na palestra, que eu acho que é importante a gente falar. Não que os outros não tiveram, ninguém fique melindrado, por favor, hein? Mas assim, aí ela falou assim, ó, tiveram 2 momentos que eu senti tanta falta da casa que eu tive que ir lá. Eu tive que ir lá, entrar na casa para ficar, para me sentir, como eu me senti bem. Não foi assim que você falou, Helena? Eu me lembro
Sentei no salão, isso mesmo. Abri o evangelho. Quantas vezes também a Alba não ligou, tanto para Marilena, como para Dirce, como ligou para mim, e falava assim, gente, a gente tem que ir lá na casa. Dr. Herman está falando para mim que a gente precisa vibrar naquelas paredes, eles estão sentindo falta da gente. Só que estava no olho do furacão da pandemia. Aí, Ana Paula me ligava e falava assim, a minha mãe foi lá na casa para ficar um pouquinho lá, que ela está precisando daquela ambiência. E vinha a Hélia, o Marcos e ficava aqui quietinho. A Vanderly, se eu não me engano, também fez isso, não foi, Vanderly? Ficou aqui um tempo também, sozinha, se refazendo no portão, não foi? Então, cada um de nós tem uma história dessa, não é? Portão fechado, né? Vocês estão entendendo a necessidade da gente ainda? Sabe por que abracei o muro, gente? Porque a vibração do muro é material. A gente ainda sente a necessidade disso. E aí, em função dessa história toda, eu vou contar uma história pessoal minha, porque eu não posso contar, eu lembro dessas duas em particular. Mas se eu pedisse para todos vocês, eu sei que cada um de vocês tem uma história linda para contar para a gente. Mas eu vou contar para vocês a história de quando eu fiquei grávida do Daniel. Quem acompanhou minha gravidez, e a maioria de vocês acompanhou, eu, louca para engravidar do Daniel, aborreci o Dr. Herman, porque eu queria ficar grávida, apesar do pai ser o Ricardo, né? Mas eu falando, Dr. Herman, eu quero engravidar. Dr. Herman, por quê? Por que eu aborreci o Dr. Herman? Para convencer o Ricardo a ser o parceiro, né? Era casada com ele, não podia ser outra pessoa, né? E aí, quando finalmente eu engravidei, aquele barrigão de 9 meses, eu veio para o Dr. Herman e falei assim, Dr. Herman, não quero mais que saia, não. Estou com medo desse negócio sair daqui. Aí o Dr. Herman virou para mim e falou assim, minha filha, não tem jeito. Entrou, tem que sair. Já ouviram isso? Vamos embora, minha filha. Essa criança vai ter que vingar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então, imagina, uma pessoa apavorada, logo depois do parto, mesmo com ele me preparando a gravidez inteira, eu tive uma leve depressão pós-parto. Um pouco antes de ir para a maternidade, o Dr. Herman virou para mim e falou assim, olha só, eu só quero a senhorita aqui 2 meses depois da gravidez, do parto, quando o Daniel tiver com todas as vacinas em dia. Tá bom, Dr. Herman, tá bom, assim, né, que a gente faz. Saí da maternidade, devia ainda estar com os hormônios mais, num nível mais legal, vim toda serelepinha para casa. Primeiro dia, não consegui dormir. Não era nem por causa do Daniel, tá? O Daniel estava bonzinho pra caramba. Eu acho que eu rezei tanto a gravidez inteira para o Daniel ficar bem. O Daniel ficou bem, eu é que não fiquei. Eu falei que eu não ia falar dele, mas ele não está na palestra, eu estou falando dele. Ele deve estar perdido por aí. Aí, na mesma semana, eu liguei para a Alba. Alba, pelo amor de Deus, deixa eu ir na casa do caminho. Alba, não, minha filha, o Daniel é muito pequeno. Não, Alba, eu juro, o Daniel não entra. O Daniel fica no carro, eu vou, não sei o que lá. Gente teimosa é uma praga, né? Eu vim. Mas por que eu estou contando essa história? Não é para dizer que o Daniel furou a fila, que veio sem ser vacinado, nada disso, não. É para dizer para vocês que o caminho da minha casa até o caminho, quer dizer, o caminho da minha casa até o caminho está ótimo, né? A redundância. Esse caminho, esse trajeto que eu fiz, eu chorava. Era uma emoção. Era como se eu nunca mais fosse chegar na casa do caminho. Não sei se vocês já sentiram isso. Eu tinha a impressão que o meu espírito nunca mais ia entrar aqui. Então era uma emoção tão grande de entrar, e era uma bobagem tão grande, né, naquele momento. Eu estava apenas tendo um neném. Ia demorar 2 meses e eu ia voltar. Mas na minha cabeça,
Eu estava muito tempo longe daqui. Gente, acho que eu estava 3 dias longe daqui. Eu me lembro que quando eu entrei, eu me senti tão bem. E aquilo foi tão importante para depois eu continuar a minha jornada que eu precisava. Depois eu respeitei tudo. Mas olha só, eu não voltei com 2 meses. Eu voltei a partir daquele dia. A partir daquele dia, eu fiquei aqui com o Daniel. E aí foi muito interessante. Daniel não tinha vacina nenhuma. Me botaram um cestinho do Daniel no meio. Isso a gente já estava na obra, hein? Me botaram o cestinho do Daniel no meio do salão, os evangelizadores. E as crianças todas vieram em cima do Daniel, porque queriam ver o filho da tia Andréia. E eu me lembro que a Marilda estava muito apavorada, porque o Daniel não tinha tomado vacina nenhuma. Gente, é família. Eu tinha certeza. Vocês podem dizer que eu era louca, talvez eu fosse, tá? Mas eu tinha certeza que meu filho estava protegido. Era tanto amor por ele. E outra coisa, eu precisava. Não era o meu filho que precisava. Era isso que a Marilena falou. Era isso que a Vanderly precisava sentir. Era isso que eu acredito que cada um de vocês, quando por algum motivo não pôde estar aqui, deve sentir. Porque a casa espírita, ela é isso na nossa vida. A não ser que a gente não tenha pertencimento a ela, não é? Mas aí, se a gente não tem pertencimento a ela, a gente vai buscar um lugar que a gente pertence, não é isso? Mas eu acho que todos que estão aqui hoje têm pertencimento a essa casa. E muitos que aqui não estão, ou porque já partiram para o mundo espiritual, ou porque momentaneamente não podem estar aqui por motivo de trabalho, por motivo de doença, por várias questões. Mas que o seu coração está aqui nessa casa o tempo inteiro, né? Então, vamos lá continuar. Até que horas? 8h30? Tá. E aí, a gente ainda tem mais uma fala, que agora é de Divaldo, falando também sobre o que seria a casa espírita. Para Divaldo, ele diz assim, isso ele falou lá na diretoria da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Vocês vão ver que hoje eu vou trazer muita coisa na palestra que tem a ver com casa espírita, com estatuto, com história, porque a gente precisa se assenhorar da casa espírita. Então, ele diz assim, o Divaldo, Centro Espírita é a célula-mãe da nova sociedade, porque nele se reúnem as almas que trabalham pelo progresso geral. Gente, como a gente é importante, né? Já pararam para pensar nisso? Não é para a gente achar que a gente é muito, não. Mas a gente está ajudando o progresso em geral. O nosso, mas também os dos outros. Já pararam para pensar que todas aquelas crianças que chegam no ventre de suas mães e vão crescendo, e vão se tornando jovens, e vão se tornando adultos, aquela mocinha que está olhando ali para o teto, que ela nem está me percebendo, a gente, só não te peguei no colo, né, Gabi? Mas você chegou aqui cotoquinho, não foi, Gabi? Gente, olha só, está uma moça. E quantas? A Gabi, a outra Gabi, também conheceu minha filha, aliás, outra história, hoje eu vou contar várias histórias da Casa do Caminho, tá? A Gabi, quando eu cheguei na Casa do Caminho grávida, botou a mão na minha barriga e falou que a minha filha, que estava na minha barriga, que eu não sei onde está minha filha, sumiu, dá tchau, é amiguinha de barriga da Gabi. A Gabi virou e falou assim, ela vai ser minha amiguinha. Então, elas se conhecem desde cotoquinho. E a Gabi, até hoje, está empurrando Beatriz, né? Não? Agora vocês são amiguinhas de trabalho. Agora ela vai sozinha, é isso aí. 2 adultas, 2 jovens adultas, né? E olha que legal, 2 advogadas. E que nem imaginavam que eu ser, né? Isso é só detalhe. A Lelê
também veio pequenininha junto com a irmã. Também vimos crescer aqui na Casa do Caminho. Esqueci da nossa Grazi, que está do lado, que já está no trabalho de rua. Gente, olha a responsabilidade. Divaldo está certo ou não está? Está chorando, né? Porque o teu filho está aí e eu fico confundindo. Eu nunca sei quando é Hugo e quando é Pedro. É Hugo? Mas eu, outro dia, achava que era Pedro. Aí fui falar para a Ana Paula, você já viu o tamanho de Pedro? E era Hugo. Por quê? Porque a tia vai ficando velha e vai perdendo a coisa. E o Hugo, cotoquinho eu evangelizei também, né, Monique? Lá na creche. Todos passaram por nós, Monique. Monique, não vamos falar na cidade. Não conta para ninguém, por favor. Daqui a pouco nós estamos com o cabelo branco da sua mãe, viu? Não podemos contar. Ah lá, agora é o Pedro. Pedro, amigo de Daniel, também foi evangelizado com Daniel. E Mateus, a mesma história de Gabi e Beatriz. Olha quantas histórias a gente vai contando, né? Mateus com aí era com o Hugo. Ficavam na creche. Aí vinha o Daniel, que parecia, sem brincadeira, alguém conhece o desenho do Tais? Acho que não existe mais. Mas o Tais era aquele ursinho. Ursinho não, né? É da Tasmânia, ele parece um lobo, né? Que ele é tão acelerado. E o Daniel, ele saía derrubando tudo. E o Mateus e o Hugo na creche, eram os três. E até hoje estão aí. Então, gente, o que falar de Casa do Caminho? O que falar de casa espírita? Depois vocês vão ver o vídeo que foi preparado aqui, vocês vão se reconhecer em todas as idades. É muito interessante. Né, Ana? Em todas as idades. A Ana trouxe o bombonzinho no colo. O bombonzinho saiu lá do fórum e veio para cá. Depois do bombonzinho, veio o nosso Luquinhas. O nosso Luquinhas, ele é mais brabo. Ele é mais da turma do Daniel. Mas então, olha só, gente, como é que a gente pode estar falando das pessoas? Por que a gente está falando? Porque nós conhecemos cada um. Mariana, é porque, olha só, eu sou tão acelerada que eu estou adiantando a história ia entrar depois. A Mariana foi a primeira criança a inaugurar a creche. A Juliana já existiam outras crianças, mas quem inaugurou a creche da Casa do Caminho foi a neta da nossa Marilena. Botamos bercinhos lá na Estrada dos Bandeirantes, porque nós passamos, turminha, né? Nós começamos na Casa da Celeste, na Estrada do Bananal. Mas de lá, nós viajamos. Viajamos por muitos endereços. Então, eu vou adiantar até chegarmos no ano de... Espera aí. Qual é o ano que eu... Ué, tirei o ano daqui? Ah, não. Até chegarmos em 2 de janeiro de 1995 e nos tornarmos verdadeiramente um centro espírita. Porque o nosso início mesmo foi como oficina Aura Celeste. O primeiro espírito que se apresentou para trabalhar na Casa do Caminho foi a nossa Aura Celeste. E até hoje ela está lá. Ah, está aqui. Está lá não, né? Está aqui. Trabalhando com a nossa Fran, trabalhando com a Sandra, com a Dirce. A Aura Celeste continua atendendo na nossa casa, nos receituários, no trabalho de 2 de novembro. Ela continua incansavelmente. Foi o primeiro espírito que se apresentou na casa, dizendo, lá na oficina, que trabalharia. E como é que era esse trabalho inicial, lá na Casa da Celeste? Eram senhoras, jovens senhoras, porque senão minha mãe não chegava à idade que está agora, né? Ela tinha uns 30 e poucos anos, minha irmã tinha 15, a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha agora está com 50 e lá vai pedrada. Por isso que nós estamos aqui com 32 anos, né? Então, a casa tem muito mais tempo.
como grupo, como Centro Espírita, 32 anos. Aí vocês vão me falar, ué, mas 95? Porque houve um erro na hora que documentaram. Porque, na verdade, a casa foi fundada em 92, mas só foi lá documentada historicamente em 95. Isso são histórias, mas isso é importante. Por quê? Um dia, quando a gente não estiver aqui, isso aqui tem que estar escrito em algum lugar. Então, eu já vou deixar isso tudo documentado, porque o Aziz está lá no Flamengo. Ele foi quem ficou com o livrinho. Ninguém mais sabe onde está esse livro. Aí eu fui lá, sentei com a minha mãe, ela contou algumas histórias. Depois eu vou pegar a história da Lena, vou pegar a história de algumas pessoas. Ana Paula já me trouxe uma parte da outra história, para a gente ir crescendo essa história. E aí, nesse grupo, o que elas faziam inicialmente? Estudavam. A maioria lá chegava com muitos problemas, ou de doença, ou problemas emocionais, né? Então, elas estudavam, conversavam, se ajudavam, tomavam passe, né? Tinha aplicação de passe, já faziam enxovalzinho para Malé, porque não sei se vocês chegaram a conhecer a Nossa Celeste, mas a Nossa Celeste ela já era vinculada, ela vinha, na verdade, do Centro Espírita Leon Denis. Ela tinha sido médium lá, e Altivo, na época, tinha falado assim, Celeste, vai para casa, faz um grupo, vai fazendo enxovalzinho para dar para as crianças da Malé. E aí ela fazia o enxovalzinho e biquinho de pano de prato, né, de crochê. E elas começaram assim. E a Alba sempre falou, começamos empiricamente. Tudo na Casa do Caminho foi empiricamente. Elas foram tão corajosas que elas não sabiam como ia começar a mesa mediúnica. Começaram. E vamos que vamos. De quem elas tinham orientação? No início, dos espíritos que aqui trabalhavam. Vocês sabem quem são os espíritos que trabalham aqui na Casa do Caminho? Os espíritos que são os diretores aqui da Casa do Caminho? Eu falei primeiro da Hora Celeste. Depois nós temos Dr. Herman, Sheila, eu anotei tudo aqui, Oswaldo Cruz e falta Dr. Bezerra. Agora, no finalzinho, enquanto a Alba estava como dirigente aqui da nossa casa, que agora ela está afastada por motivo de saúde, ela trazia para a gente que estava se aproximando também da nossa casa, como dirigente espiritual, o nosso Eurípides. Mas os fundadores da nossa casa, os espíritos fundadores, são esses, tá? E isso é importante também a gente saber. Porque esses espíritos, a gente sempre chama, doutor Herman, me ajuda. Mas a gente saber que são todos esses espíritos que trabalham aqui. Receituário, a gente tem o doutor Andrei, que trabalha com a nossa Lena, e tem a Aura Celeste, que trabalha com a Dirce. Então, a gente precisa se assenhorar para a gente saber quem são as pessoas que trabalham na nossa casa, não é? Os espíritos que trabalham. Então, essa é a parte espiritual. Então, nesse sentido, né, vamos pensar aqui qual é a nossa missão como casa, quais são os objetivos e qual é a finalidade da Casa do Caminho. Então, quando a gente fundou, quando a Casa do Caminho foi lá inaugurada, né, como centro espírita, a gente tem como missão o estudo, também as pesquisas científicas, filosóficas, orientar as famílias para gestantes. Viu, Andréia? Não é à toa que você está lá trabalhando, né? Distribuir os enxovalzinhos de bebê, o reforço alimentar, por isso que nós temos aí alimentação, os encontros para controle de natalidade. Então, o grupo, esse ano nós conseguimos, gente, isso é muito importante da gente falar aqui também, a gente está conseguindo uma coisa que a casa ainda não tinha fechado, desde a finalização do estatuto. Fechar o regimento. O que é o regimento? Juntamente com o estatuto,
são as regras de conduta dos trabalhos da casa. Então, lá no nosso regimento, a gente tem como é que nós, trabalhadores, temos que nos conduzir. E era um sonho muito antigo da nossa Alba que esse regimento saísse. Porque, para quem dirige uma casa, é muito menos trabalhoso. Se ele sabe, né, quais são os direitos e deveres, não deixa de ser, né, de como ele tem que se conduzir diante da tarefa, fica muito mais fácil. E para o dirigente que está nessa posição, também fica muito mais fácil. Ele não tem que ficar o tempo inteiro explicando o que ele tem que fazer. Então, esse ano, com a graça do bom Deus, a gente conseguiu, devagarzinho, não estão todos ainda fechados, mas a gente conseguiu. E aí, para preparar a palestra, eu falei assim, vou olhar o estatuto. A gente conhece pouco de estatuto. A gente não quer saber muito da coisa do César, né? A gente tem departamento na casa. Alguém sabia? Lá no nosso estatuto, tem os departamentos que nós temos. Por exemplo, o vídeo que vocês vão ver, as coisas que são lançadas na internet, eles estão ligados ao departamento que se chama... Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão eu pulo essa parte. Espera aí. Deixa eu ver se está no outro. Espera aí. Ah, está aqui. Então, por exemplo, a casa, desde 2003, ela tem esses departamentos. E a gente nunca conseguiu fazer, por exemplo, um organograma. Mas sabe por que a gente nunca conseguiu fazer? Eu vou falar para vocês. Porque na nossa casa, a gente sempre trabalhou muito. As pessoas vinham com suas dores, seus sofrimentos. Posso receber um passe? Posso conversar com o Dr. Herman? Aí Alba ia lá, Dirce ia lá, Marilene ia lá, a gente acolhia. Aí a pessoa ia estudar, a pessoa ia trabalhar. E todas essas coisas que a gente tem de se... Não que não tenha isso na casa, não, hein? Pelo amor de Deus, está gravando aí, senão vocês vão achar que a casa é uma bagunça, não é não. Mas eu digo assim, as coisas nos departamentos direitinho, para vocês verem no papel, elas estão todas aqui. Mas, às vezes, a gente pode achar que elas não existem. Elas existem. Elas só não estão nomeadas para vocês. Porque a gente sempre trabalhou muito. Quando a gente ia pegar a Alba, às vezes ela estava até às 2, 3 horas da tarde, atendendo e trabalhando. E na hora de sentar para colocar no papel o regimento, na hora de sentar e colocar os departamentos, na hora de ver, não tinha tempo. Porque olha o que a Helena falou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, era ouvindo as dores. A pandemia fez uma coisa interessante, não é? A gente não fica mais tanto no telefone. Mas quem conheceu a nossa irmã sabe, porque todos nós aqui nos servimos disso, não foi? A gente ligava muito para ela, não ligava? Então, ela ainda trabalhava para caramba aqui, ela ainda ficava com a gente no telefone. E aí, vocês viram que eu comecei um negócio e já mudei todo o roteiro para falar mais uma coisa. No vídeo da Ana Paula e no vídeo da Gabi também, a Gabi usou 2 coisas importantes. Acho que foi família e a outra, acolhimento. A nossa casa sempre foi conhecida como uma casa de acolhimento. E ela é uma casa conhecida de acolhimento justamente porque, na base dessa casa, as pessoas que fundaram essa casa são pessoas que nos ensinaram a ser assim. Agora, eu estava conversando com a Ana Paula. A gente só tem um jeito de continuar do mesmo jeitinho, não é?
Nós estamos ainda aqui com a nossa Lena e com a nossa Dirce e com todos vocês aqui, continuando esse legado. Hoje nós não podemos ter a Alba presente, mas hoje mesmo nós estivemos lá nela, né, mãe? A Renata também está indo com a gente às quintas-feiras, no sábado, a gente está indo lá dar passe na casa dela para ela poder receber ajuda. E sempre ela fala da Casa do Caminho, ela só não pode estar aqui, porque hoje o corpo físico dela não permite que ela esteja aqui. Mas como é que a gente vai fazer com que essa casa continue em pé, como ela sempre pediu para a gente? Vocês lembram uma frase que ela sempre falou? Ela dizia assim, ela diz assim, que ela está viva. Ela falava assim: se alguma coisa acontecer comigo, vocês fiquem com a casa e com a doutrina. Amem esse trabalho. A casa não é a Alba. Vocês lembram disso? Que ela falava isso. E uma coisa, gente, ela continua, ela pediu, né, através do nosso Marcos, para que gravasse e que levasse para ela que ela quer ver. Ela não podia estar aqui, mas ela quer ver. Então, nós vamos lá, e aí eu estava contando para a Rosane uma coisa muito interessante, porque ela virou para mim, e eu estava conversando com o Vinícius, e, de repente, ela fica beijando a minha mão, né? E, de repente, ela virou para mim e falou assim, olhou para mim, e assim como ela falava com cada um de vocês, que ela sempre chamava a gente de filho, né? Aí ela virou para mim e falou assim: você é de Deus, né, minha filha? Então, assim, gente, é família. Isso é família. Ela pode não estar aqui, mas nós só vamos acolher e receber esses espíritos que uma casa precisa continuar recebendo e acolhendo, se nós estivermos aqui. Se nós estivermos pegando na mão e levando o trabalho, porque sempre é o que a gente ouve os Espíritos falando para a gente. O trabalho é de Jesus. Então, provavelmente, muitos de vocês não sabem, mas o nosso Ivo desencarnou essa semana. Ele desencarnou na terça-feira. Hoje eu estou falando porque foi permitido somente hoje pela família que nós falássemos. E o nosso Ivo partiu. O nosso Ivo é, porque continua vivo, um dos nossos sócios fundadores. Se esse prédio aqui está de pé, tem muito da colaboração desse querido amigo. Então, hoje, se vocês puderem, façam uma prece por ele, de agradecimento por ele ter estado aqui com a gente. Nós não pudemos nem nos despedir dele, porque não era nos permitido mais fazer isso, porque a situação dele já estava tão complicada que ele já não estava mais recebendo visita. Agora, o nosso Aziz, que é um outro sócio fundador da casa, está louco para ver a gente, mas ele não tem mais condição de vir à casa. 90 anos, já não está escutando mais, mas ele quer, porque quer receber a gente lá. A Aide está desesperada para receber visita e ter alguém para falar. Então, a gente está vendo se a gente consegue marcar uma visita lá. Porque é isso que vai ficar. É isso que é família. Tá? E aí, por que eu falei para vocês? Porque eu pulei um monte de coisa, deixei de falar um monte de coisa, disse que ia falar de estatuto, já não parei de falar, já terminei, não falei nem metade da finalidade, porque eu sou dessas, que eu comecei a contar um monte de história, não contei nem metade, mas é assim mesmo. Mas aí eu queria fechar com uma coisa em relação à definição. Por que nós somos aqui, dentro de um centro espírita, uma família? Por que nós podemos ser definidos como família?
Porque família não é só aquele que nasce do sangue. São aqueles que, numa encarnação, são atraídos pelo magnetismo, pelo ideal de ideias. Então, aqui é a grande família Casa do Caminho. E aí eu vou pedir agora... Cadê a dona Beatriz? Vou pedir desculpas já, porque esse vídeo foi feito por imagens de poucas pessoas enviaram. Então, nem todos vocês vão aparecer nas imagens, mas todos vocês são a família Casa do Caminho. A gente só vai ter que virar, tá? Podem virar a cadeira se vocês quiserem, não tem problema. E aí, depois, quando vocês verem o vídeo, a gente volta para cá para a gente poder encerrar. Agora, Tayana, vai chorar que é um horror. Gostaria de dedicar um momento para expressar nossa profunda gratidão pelo seu auxílio e apoio. Os desafios ao longo do caminho foram significativos por envolver muitas áreas e pessoas, e a sua assistência foi inestimável durante todo o processo. Cada um de vocês... Espera aí.
Como anda, Bia? Peraí. Seu comprometimento, expertise e dedicação se destacaram de forma clara. Cada esforço que você empregou, cada solução criativa que você dedicou, fizeram uma diferença tremenda no sucesso da nossa casa. Peraí. Em momentos cruciais, quando as coisas pareciam mais desafiadoras, foi o seu espírito de colaboração e resiliência que nos manteve avançando. Sua habilidade de se manter focado e positivo, mesmo em momentos de dificuldade, foi uma inspiração. Por tudo isso, quero dizer um sincero obrigado. Bom, teria sido muito mais difícil, gente, se não tivéssemos todos juntos, todos pensando da mesma maneira, não é? E fazendo cada um o seu esforço para estarmos aqui. E como nós falamos que nós somos uma família, né? Não foi à toa que a titia Andréia botou esse negócio, não. Aliás, não fui eu que fui maldosa, não, viu? O maldoso foi o tio Ricardo. É porque, o que acontece? Esse ano, a gente vai dar continuidade no encontro de carnaval, na parte de... Não, eu estou querendo lembrar o capítulo. Reencarnação. Ah, tá, é verdade. Pluralidade das existências. Não, eu tinha entendido uma coisa totalmente diferente, desculpa. O final do capítulo, pluralidade das existências. A gente vai falar de ideia inata, parentesco e filiação, semelhanças físicas. E a gente vai descobrir, será que meu filho tem alguma coisa a ver comigo? Várias coisas. E aí, o Ricardo falou assim, bota esse negócio de família aí, que é para chamar o pessoal para onde? Para o encontro de carnaval. Que o Dr. Herman já deixou para a gente, que é para todos nós estarmos aqui no sábado 10 e no domingo dia 11. Por que ele falou isso? Porque sábado é dia de trabalho comum para todos nós. E dia 11, que normalmente costumam ser os encontros. Então, ele quer nesses 2 dias. E depois da pandemia, o que o Dr. Herman trouxe para a gente? A nossa casa passou a ter poucos encontros. Então, o que ele trouxe agora para a gente, que é obrigatório para a gente fazer? Carnaval, encontro de carnaval, encontro de Eurípides, encontro de Jesus e encontro de Bezerra. Todos que tem na nossa casa, olha que lindo. Porque a gente não faz mais mediunidade. Para mediunidade, a gente tem que ir para o Leon Denis, não é? Ou tem que trazer para cá. Como o Leon Denis não traz mais, a gente vai ter que ir para lá. Ou ver pelo YouTube. Então, o Dr. Herman quer que esses que a gente faz na casa sejam obrigatórios, até para a gente prestigiar os companheiros que estudam o ano inteiro. E para a gente encerrar com a nossa prece, que a nossa Lena vai fazer para a gente vai fazer mais alguma coisa além disso? Ela vai ler e fazer a prece, não é? A gente queria agradecer, primeiro, por vocês terem tido paciência suficiente. Talvez, se outra pessoa estivesse falando no meu lugar, estaria dando um show aqui de Casa do Caminho. Mas é o que vocês têm para hoje. Eu me esforcei bastante. E, assim, é muito difícil a gente resumir ou a gente tentar contar partes de uma história tão bonita. E tem muitas histórias bonitas para contar. Agora, o que eu posso falar para vocês, gente? Essa galera que está vindo, sabe? Essa turma, a gente vê o vídeo, a gente vê o que a Fátima está fazendo com a Raquel, com o Lucas, com a Bia, com a Gabi, com tanta gente, né? É porque a gente começa a falar nome e a gente vai deixar um monte de gente fora e a gente se sente mal. Mas eu falo para vocês, eles estão entendendo o que é
seguir com a casa do caminho. Porque se a gente não seguir com a casa do caminho, existe uma cláusula aqui de encerramento de uma casa espírita. E eu espero que a gente nunca chegue nela. Eu espero que a gente continue aberto, ajudando esses espíritos. Porque aqui, eu não li essa finalidade, mas diz que uma delas é a gente ajudar os necessitados. E qual é o nosso compromisso, que o Dr. Hermann tanto bate no martelo para a gente? Um deles é com o entorno da Casa do Caminho. E o nosso entorno cada vez está maior. Então, eu queria agradecer muito, de coração. E a felicidade, gente, não cabe no peito, por ter visto tantas pessoas queridas na casa hoje e por esses 32 anos, né, Helena? Só faltou Alba, Fátima, só faltou um monte de gente aqui, porque a gente é exigente, mas eles estão vibrando, viu? Fiquem bem. A gente está agradecido, muito agradecido. Os nossos corações estão felizes. A cada ano que a gente comemora o aniversário da Casa do Caminho, para a gente é uma alegria só. Mas eu acho que a gente tem que parabenizar hoje a diretoria espiritual da nossa casa. Essa, sim, que está debruçada sobre nós todos os momentos, nos trazendo a intuição, nos trazendo o aprendizado. Eles, sim, eles merecem os nossos parabéns. Dr. Hermann, Dr. Bezerra, Dr. Oswaldo Cruz, Sheila, querida, Aura Celeste, como eles se debruçam sobre nós. Nós existimos, nós trabalhamos, a casa continua com o amor desses espíritos. Obrigada por tudo. Que seja em teu nome, Jesus. Em nome de todos, amigos espirituais, que felizes, alegres, possamos encerrar, assim, essa reunião de mais um aniversário. Muitos virão com as tuas bênçãos. Graças a Deus. Então, agora, gente, temos bolinho. Cláudio, as pessoas vão se servir ou a gente vai servir?